Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa noite, um casaca no seu coração. Meu amigo, neste vídeo a gente vai falar mais um pouco sobre os erros de arbitragem na partida de ontem contra o São Paulo, que repercutiu o mundo inteiro. E hoje a gente viu algumas declarações polêmicas aí. Após o Vasco ser roubado, qual foi a atitude da diretoria? Vamos falar muito aqui sobre a partida envolvendo Vasco da Gama e Vitória. Vamos falar muito sobre a situação de reforços e sobretudo aí com relação à política do clube. Meus amigos, o Vasco da Gama ontem foi derrotado por 2-0 contra o São Paulo. Agora a gente muda o foco. Nosso foco é a Série B do Campeonato Brasileiro, num jogo de vida ou morte contra o Vitória. Jogo que acontecerá aí no Barradão no próximo sábado às 19h30. E não existe outra opção para o Vasco da Gama. O Vasco, que está aí na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, precisa vencer. É vencer para somar pontos e sair dessa situação o mais rápido possível. A gente aguarda de forma aí ansiosa para a gente ver qual o time que o Lisca irá optar. A tendência é que o Lisca faça aí modificações no time do Vasco, porque, repito aqui, Hernando, Marquinhos Gabriel e Morato não dá mais. É parar de sacanagem, colocar quem está melhor, independentemente dessa situação aí envolvendo aí empresário. O Vitória não está bem no Campeonato Brasileiro da Série B, então é um momento aí propício para que o Vasco possa aí se recuperar e somar 3 pontos aí nessa competição, que tem demonstrado ser uma competição muito difícil aí para as pretensões da equipe de São Januário. E, meus amigos, a gente passou aí um dia após o Vasco da Gama ser roubado. As imagens repercutiram aí por todo mundo. Isso causou repercussão principalmente lá em Portugal. E, cara, a imprensa internacional, de forma aí generalizada, atribuiu essa atuação do Daronco como catastrófica. E, meus amigos, passou um dia, quase 24 horas aí. Qual foi a medida que a diretoria do Vasco tomou? Qual foi? Repito aqui, o Vasco da Gama está sendo assaltado, o Vasco da Gama está sendo roubado. Qual foi a medida adotada? O presidente fake do clube, seu Jorge Salgado, não veio a público para dar declarações, não veio, se afogentou, sumiu, só aparece na boa. O Vasco, até onde eu tomei conhecimento hoje, não mandou um ofício sequer para a CBF. Só aquele carnaval lá do pássaro lá reclamando por reclamar, e o Vasco da Gama até agora não se manifestou com relação a esses interventores aí na CBF. É inadmissível o presidente do Flamengo, nosso maior adversário, ser aí o presidente da CBF neste momento, junto com o presidente da Federação Paulista. É uma vergonha. Quem quer ser presidente do Vasco precisa se expor, precisa dar a cara a tapa para poder bater. Se passou um dia e nada se falou, depois não adianta reclamar.
Segundo turno está chegando do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente sabe que vai ter VAR e o Vasco tinha que ter representatividade. O Vasco tinha que reclamar, porque vão fazer de tudo e mais um pouco para poder prejudicar o Vasco da Gama. Está literalmente descarado. Pássaro aí quietinho, não foi na CBF. Salgado também não fala nada. Vitor Roma não fala nada. Osório não fala nada. Tem medo das câmeras. Hoje a gente aguardava simplesmente aí que a diretoria do Vasco se manifestasse. Cadê a situação de reforços? Dia 4 de janeiro. Vão deixar esse time pro Lisca até o final do ano? Com esse time aí, o Vasco da Gama não vai subir. Não vai subir com esse time. Independentemente de erros de arbitragem, nosso time tem posições carentes. Hoje eu falei, pô, cara, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, né? Só restou aí essa famigerada Série B nesse momento pro Vasco da Gama. Os caras vão dar a cara a tapa, pô, vão falar aí sobre a situação de reforços, principalmente no que tangencia aí zagueiro, porque o Vasco da Gama tá precisando. E nada, parceiro, nada, por enquanto nada. Os caras não se mexem, os caras não fazem nada, nada. O Vasco perdeu ontem, foi eliminado e as coisas estão da mesma forma conforme estava antes. E eu vou falar uma coisa aqui, gente, se nada for feito, o Vasco da Gama vai ser aí vítima de uma gestão pífia e vai ficar na Série B neste ano. Com esse time o Vasco não sobe. Esses caras que estão aí nem prestar para chegar e pedir uma geladeira para o seu Daronco, perfeito, eles fazem. Tem medo porque o Daronco é árbitro FIFA, só pode ser. E o Vasco da Gama fica nessa celeuma, nessa dificuldade toda. Estou aqui acompanhando a situação dos processos aqui na Justiça. É uma exigência que o torcedor do Vasco, como cidadão, tem que fazer para que esses processos aí corram o mais rápido possível para a gente devolver o Vasco da Gama aonde ele merece estar, aonde ele merece ficar. Porque, cara, do jeito que tá aí, isso que tá aqui hoje não é Vasco. Estão brincando com a nossa instituição está sangrando e eu vou falar dia após dia, mas eu fico decepcionado com o quadro o qual o Vasco da Gama se encontra. Sabem por quê? Hoje, pelo menos, eu esperava que alguém falasse alguma coisa com relação a salários atrasados, com relação a reforços, pelo menos uma notícia boa. E os caras, ó, o Vasco está a Deus dará. Essa é a grande realidade hoje do Vasco. A Deus dará. Agradeço aí pela sua atenção. Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike aqui no nosso vídeo. E se inscrevam no canal alternativo também. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!